carros foi proibida pela atual gestão no ano passado. 10h43. CBN, Café com Política. Muito bom dia para você, Bruno Silva. Olá, muito bom dia, Felipe Pereira, bom dia, Thalita, bom dia, Clara, todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo em ordem, né? Caminhando, acompanhando aí as movimentações políticas, né, Felipe Pereira, que não param, né, as preocupações. Acho que hoje a entrevista na Rede CBN do Fernando Haddad foi muito ilustrativa disso. Isso. Né, e que afeta todo mundo, né? Vamos aproveitar e já pegar esse gancho, Bruno. O ministro da Economia, Fernando Haddad, conversou hoje aqui no Jornal da CBN com o Milton Jung e a Cássia Godoy, também com a Miriam Leitão, com a Malu Gaspar. Tinha mais alguém também que eu já esqueci quem que era. Tava todo mundo junto ali para poder justamente fazer questões relacionadas principalmente ao tarifaço de Donald Trump. Como você analisa essa entrevista do Haddad, o Bruno? Não, pois é, eu acho que assim, o Haddad respondeu aquilo que era importante, deixou algumas questões no ar, né? Mas ele seguiu uma linha de argumentação, Felipe, que eu acho que é muito razoável. Você sabe que aqui, vou até pegar um gancho também disso, falando aqui pelo que eu tenho acompanhado em todo o interior do estado de São Paulo, né? Tá tendo uma série de eventos, tá tendo, por exemplo, Feira do Campo Cítrico, que vai ser uma das áreas mais afetadas, né? Aqui pelo interior, na região ali de Bebedouro. Então tem algo que está chamando bastante, inclusive o Tarcísio vem para cá hoje também, e vai ser certamente cobrado pelos produtores para ver se existe algum tipo de plano de contingência, para ver se existe algum tipo de resposta que está sendo pensada, porque o Haddad deixou muito claro o seguinte na entrevista, né, Felipe? Ele falou, olha, o governo está tentando todos os canais seguindo uma lógica de racionalidade econômica, ou seja, de sentar, conversar, tentar negociar diretamente, mas isso certamente não está sendo suficiente por um motivo especial, né, e que eu acho que ele tem muita razão quando ele fala, porque as razões pelas quais nós chegamos nessa tarifação de 50% até agora, e que ao longo do dia nós estamos todos muito atentos em relação ao noticiário internacional, muito atentos em relação à movimentação do Trump, é por um único motivo, porque pode ser que venham mais retaliações. Não me assustaria, por exemplo, se ele quisesse apresentar tarifas ainda mais altas para tentar de alguma forma colocar ali o Brasil numa situação ainda mais delicada. Por quê? Porque já ficou mais do que nítido que isso se trata de interesses especificamente políticos, né? O Trump tem agido muito de acordo com a lógica dele, de alguma forma de mostrar solidariedade a esse campo político, a esse grupo político da qual ele também faz parte, que é essa direita mais radical, que tem levado uma série de figuras ao poder, né? Vítor Orbán, Javier Milei aqui na Argentina, enfim, outras tantas figuras, e que no caso do Brasil tem na expressão do ex-presidente Jair Bolsonaro muito da sua simpatia, né? A gente sabe que o filho dele, Eduardo Bolsonaro, tem feito um verdadeiro tour pelos Estados Unidos, certamente não é preservando o interesse nacional, mas é tentando de alguma forma salvar a própria pele e de algum modo criar essas pressões para ver se essa pressão internacional surtiria algum efeito no curso do julgamento em relação ao seu pai, que é, portanto, réu no âmbito da ação ali envolvendo o 8 de janeiro e que teve nessa última sexta-feira mais um evento dramático a partir da operação da Polícia Federal. Então acho que assim, ficou muito mais claro do que se trata de artimanha política e não de uma racionalidade econômica. E acho que era isso que incomodou muito o ministro ali quando questionado, né, ao longo da entrevista, porque ele insistia nisso, olha, em termos de racionalidade econômica, não tem o menor sentido. E não tem mesmo, porque nós estamos falando de uma parceria comercial longeva, nós estamos falando de uma balança comercial favorável aos Estados Unidos e nós estamos falando justamente de prejuízos a ambas as economias, né? É claro que no caso do Brasil fica mais dramático e sobretudo para nós que estamos situados aqui no interior do estado de São Paulo, por conta de alguns ramos de produção. Vou destacar 3 deles aqui, né? Que é o ramo pecuarista, a gente já está vendo alguns efeitos sobre isso, na diminuição, por exemplo, no valor da arroba do boi. Você tem a questão cítrica, né, da citricultura, porque nós temos só aqui localizado na região central do estado de São Paulo, nós temos 2 das maiores empresas de produção de suco de laranja do Brasil, que escoam esse produto via Porto Santo, e nós temos ainda aqui uma terceira questão fundamental, que é a produção do café. Há outras questões que às vezes a gente nem imagina muito bem, como por exemplo, a criação de peixes, que também vai ser afetada, mas insisto, o estado de São Paulo é quem mais sai prejudicado nessa história toda. E por que a presença de Tarcísio, essa circulação aqui pelo interior, é significativa nessa semana, especificamente? Porque ele vai ser cobrado para dar respostas. E vamos ver o que ele vai dar, né, Felipe? De respostas, porque até agora a única coisa que ele fez foi uma publicação dizendo, né, que se colocando ali como alguém que está favorável, né, a todo o processo do Bolsonaro, dizendo também que está sendo
injustiçado, mas que do ponto de vista político também não apresentou solução nenhuma até agora, né? Pois é. E aí fica essa sinuca de bico que o governo está enfrentando justamente por conta de toda essa situação envolvendo as tarifas. Porque, de fato, economicamente não há sentido, não há razão para se cobrar a tarifa tão alta de 50%, e o prazo está acabando. Semana que vem já é 1º de agosto. E o Trump já mostrou várias coisas, né, Felipe? Thalita, queridos ouvintes, mas menos que ele é razoável ou racional muitas das vezes. Pois é. Ele pode até ser racional em outro campo, no campo dos seus interesses políticos, da sua projeção e de querer demonstrar força. Aí junta-se ao fato de que você tem uma figura, um parlamentar brasileiro, né, cujo prazo aí já venceu ontem, né? Um parlamentar brasileiro que não é qualquer parlamentar, diga-se de passagem. Nós estamos falando do deputado mais votado, né? Do estado de São Paulo, que estava até então licenciado, que está tentando de alguma forma mobilizar a sua base no Congresso para ver se aliviam, para ele poder ficar mais tempo lá, defendendo o que do interesse nacional? Porque se estivesse de fato preocupado com o interesse nacional, acima do bem e do mal, vamos dizer assim, olharia e diria o seguinte: não, ó, estou atuando junto aqui ao presidente, né, dizendo que essa tarifa não faz o menor sentido. Ele pode demonstrar politicamente qualquer solidariedade, achar que meu pai está sendo injustiçado, que eu estou sendo injustiçado, mas isso não justificaria uma resposta desse tipo de pressão, porque isso atenta contra a soberania, contra o interesse nacional. Mas não é bem isso que a gente tem visto, né, Felipe? Exato. Vamos falar das coisas aqui da nossa região, Thalita? Vamos, olha só, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aponta irregularidades de segurança em teatros e ginásios aqui da nossa região. As principais falhas foram identificadas em estruturas de teatros de Hortolândia e também de Limeira. A Aline Albuquerque conta pra gente e o Bruno comenta em seguida. Em todo o estado, o Tribunal de Contas fiscalizou 280 teatros e ginásios. 87% não apresentaram alvará de funcionamento atualizado. A grande maioria dos espaços culturais e praças esportivas foi encontrada sem o alvará dos bombeiros. Extintores vencidos, espaços abandonados, falta de segurança para usuários e servidores. Esses foram só alguns problemas encontrados durante uma fiscalização do órgão em 226 municípios paulistas. Na região, Limeira e Hortolândia foram as cidades que apresentaram mais irregularidades. O TCE vai notificar os responsáveis pelos locais e pedir explicações sobre as irregularidades. No caso das prefeituras, as contas municipais poderão ser reprovadas caso as irregularidades não sejam corrigidas. As principais falhas são na área de segurança, como explica o diretor regional do TCE Campinas, Marco Francisco Paes. Invariavelmente, as principais irregularidades foram na área de segurança. A falta de AVCB, em alguns casos, mesmo tendo o AVCB, os extintores estavam com a validade vencida. E isso daí coloca em risco a segurança dos usuários, né? E não só usuários. Os próprios servidores que trabalham nesses equipamentos também são colocados em riscos, né? Dos 9 teatros e ginásios vistoriados pelo Tribunal de Contas, nas maiores cidades da região, apenas um tem seguro patrimonial. Só 2 têm alvará de funcionamento atualizado e 5 têm licenciamento do Corpo de Bombeiros, apontou o TCE. O anfiteatro do Centro Cultural Augusto Boal, em Hortolândia, é um dos espaços com documentação irregular. O imóvel fica no bairro Jardim Amanda e pertence à Secretaria Municipal de Cultura. Segundo o TCE, o local não possui seguro patrimonial, licença dos bombeiros e nem alarme de incêndio. Em Limeira, a fiscalização esteve nos teatros Nair Belo e Vitória. Os 2 equipamentos não têm alvará atualizado, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, seguro patrimonial, nem extintores dentro do prazo de validade. No Teatro Vitória, o chuveiro do camarim estava com fiação exposta. Já no Teatro Nair Belo, além dos extintores fora do prazo, os fiscais encontraram um banheiro com portas e janelas danificadas. O piso ao redor do palco e da plateia também danificado. Também encontraram baldes indicando sinais de goteiras e rachadura na parede externa do teatro. As consequências não é só as contas julgadas regulares ou irregulares. Você imagina se nesse interim acontece um incêndio num teatro, por quê? O equipamento que ele utilizava não era anti-chama, então ele não ia conseguir receber, dependia da regularização. Primeiro documento chega lá no teatro, qual cadê o AVCB? Não tem, já está errado. Realizador cultural experiente,
o diretor Crispim Júnior sempre mantém os extintores em dia no Teatro Escola, que administra há mais de 5 décadas na região. O espaço tem sinalização de emergência e acessibilidade, além de composto anti-chamas aplicado nos carpetes e cortinas. Para ele, a segurança de público e atores é fundamental nos teatros. É uma garantia de que o espaço está autorizado, né, a receber, sobretudo, grandes volumes de público. Envolve a segurança, não só dos funcionários, dos servidores daquele espaço, mas, sobretudo, do público que vai acessar aquele espaço, né? Sobre o Teatro Vitória, a Secretaria de Cultura de Limeira informou que os extintores de incêndio já foram substituídos e que, por se tratar de um prédio público, não é exigido alvará de funcionamento. Disse que o processo para obtenção do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros está em andamento, assim como a abertura do processo de aquisição do seguro do espaço. Já a Prefeitura de Hortolândia informou que, quando houve a fiscalização, no último dia 30 de junho, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros da Escola de Artes Augusto Boal estava em fase final de tramitação. Sobre o local não ter sistema de alarme de incêndio, disse que a exigência não se aplica no momento. Já sobre o alvará, a Prefeitura informou que deve ser emitido nos próximos dias. De Campinas, Aline Albuquerque. Aquela história, né, Bruno Silva? Pois é, né, Felipe? A gente tem uma situação que é uma situação dramática, né? Vamos dizer assim. A gente olha para isso tudo e pensa, o Tribunal de Contas está incomodado com isso tudo, era para que de alguma forma isso já fosse resolvido anteriormente pelas prefeituras e não deixasse chegar nessa situação. Porque nós estamos falando ali basicamente do quê? Nós estamos falando de ações, vamos dizer assim, do ponto de vista de controle burocrático desses alvarás, de fazer as fiscalizações devidas por parte do próprio poder público. Então, se está incomodando o Tribunal de Contas, é porque o negócio está arrastado já, né? Como diz no popular. Já era para ter sido resolvido antes, lá atrás, já era para eles terem prestado atenção, e agora que foram acordar, e agora que os fatos vêm à tona, é que o pessoal começa a tentar dar justificativa e respostas, né? É aquela história, se fizer o cronograma certinho e cumprir com as atividades tal como esperado, não dá problema, né, Felipe? Aí espera estourar a bomba para depois poder começar a fazer aquilo que é necessário, né? E detalhe, tem que ter recurso para isso, porque às vezes você tem que fazer substituição, você vai tirar dinheiro da onde para comprar os extintores se isso, por exemplo, não está devidamente previsto ali do ponto de vista do orçamento, do custo, da manutenção, né? Por isso que a gente sempre insiste e fala aqui reiteradamente quando a gente tem as discussões envolvendo a grana, né? O dinheiro público nas mais diversas áreas. Tem que ficar de olho, tem que prestar atenção e em vários detalhes. Por isso que é algo trabalhoso, é algo que precisa fazer com máxima atenção para depois não dar esse tipo de problema, colocando em risco a vida das pessoas, né? E também, não só colocando em risco a vida das pessoas, mas também colocando culturalmente as pessoas em risco. Né? Não, e que mostra muitas das vezes também o descaso, né? Porque no limite é isso que a gente está falando. O descaso com certos equipamentos públicos em detrimento de outros, né? O que também é um absurdo, né, Felipe? Pois é. Bruno Silva, amanhã de volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Combinado, gente, combinado. Um abraço grande para você, viu, Felipe, Thalita e, claro, todos os nossos queridos ouvintes. Sigamos de olho porque a semana promete, hein, Felipe? É isso. Semana. Até amanhã, Bruno. Até, gente, até. Até.